Olá, você que acompanha Entre Séries. No vídeo de hoje eu vou falar sobre futuras adaptações de Stephen King. Antes, faço aqui para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que é bem importante, assim como ativar o sininho para receber as notificações de vídeos que são postados por aqui. Peço também para você curtir e seguir as redes sociais e o site, que estão todos linkados na descrição, que é por lá para você conseguir mesmo ver as notícias do mundo da TV, do cinema, música, literatura em geral. Também tem games, tem cobertura de eventos, tem muita coisa que acontece e você confere por lá por a gente cobrir bastante coisa sobre a cultura pop. Todo mundo sabe que Stephen King é considerado um dos reis do terror, do horror, da literatura, e tem vários projetos que ganharam as telonas. Se eu for falar aqui, vai ter um vídeo gigantesco falando sobre todas as adaptações que já chegaram, tanto as telonas quanto na TV. Então, aqui eu vou focar em projetos que estão em desenvolvimento ou próximo disso, né? Então, encaminhados. Então, vamos começar falando sobre o cinema. Vamos começar falando sobre The Monkey. Vai ser dirigido pelo Osgood Perkins. É um filme baseado em um conto do Stephen King, que foi lançado em 1980. O Theo James, a Tatiana Maslany, Elijah Wood, Christian Convery, o Colin O'Brien estão no elenco. E o filme está previsto para estrear em fevereiro do ano que vem. O conto é centrado em dois irmãos gêmeos que descobrem no sótão da casa do pai um macaco de brinquedo que pertenceu ao pai, e quando eles começam a brincar com ele, uma série de mortes horríveis começam a acontecer, e eles decidem tentar esconder o macaco e começam a seguir caminhos diferentes. Porém, quando essas mortes começam novamente a acontecer, eles precisam embarcar numa missão, basicamente, de destruir de vez esse macaco de brinquedo. Agora eu vou falar sobre The Long Walk. Ele vai ser dirigido pelo Francis Lawrence, que é conhecido por ter dirigido 4 dos 5 filmes da franquia de Jogos Vorazes. E o filme é baseado exatamente no livro escrito em 79, lançado em 79 nas livrarias dos Estados Unidos. O Cooper Hoffman, David Johnson, Garrett Waring, o Charlie Plummer, Mac Hamill e a Judy Greer estão entre os nomes no elenco. Esse livro, é ambientado em um futuro distópico, onde os Estados Unidos é comandado por um regime totalitário, e o enredo em si é centrado em um grupo de participantes de um reality show, em que o grande desafio é exatamente eles concluírem essa longa caminhada que dá o título ao livro, né? Mais detalhes sobre datas e tudo mais ainda não foram revelados. Agora eu vou falar sobre um que está também bastante encaminhado, que é o último, que está bastante em desenvolvimento, que está até em pré-produção já, que é a nova versão de The Running Man. É dirigido pelo Edgar Wright e baseado num roteiro escrito pelo Michael Bacall. Ele é inspirado num livro, obviamente, de mesmo nome, que foi lançado em 1982, lá nos Estados Unidos. O Glen Powell vai ser o protagonista desse filme e as gravações estão previstas para iniciar exatamente no mês que vem, em novembro, lá nos Estados Unidos, e novas notícias estão chegando sobre elenco e a composição de elenco desse filme a cada semana. Esse livro também é ambientado em Estados Unidos distópico, dessa vez no ano de 2025, ano que vem seria, onde a economia da nação está em ruínas, né? A economia dos Estados Unidos está em frangalhos, e a violência está em níveis altíssimos, maiores do que jamais estiveram dentro do país. Essa obra também é centrada em um reality show, em um homem que participa de um reality show, onde os participantes eles ganham dinheiro cada vez que começam a escapar de um assassino, de assassinos contratados para matá-los. Esse livro já ganhou uma adaptação. Esse filme ganhou o título de O Sobrevivente aqui no Brasil e foi lançado em 1987. E esse filme é baseado livremente, então não é tão atrelado ao livro, é mais livre em relação ao enredo do livro mesmo. E agora eu vou falar sobre 3 séries que estão em desenvolvimento envolvendo as obras de Stephen King. É importante notar que muitas obras, na verdade, do Stephen King entraram e saíram de desenvolvimento ao longo dos anos para a TV.
Algumas foram completamente descartadas, outras estão em um limbo, em que não se sabe exatamente onde elas estão indo, para onde elas estão indo. Então eu peguei aqui duas delas que estão em algo um pouco mais ativo, uma delas que estreia ano que vem, que eu acho que por essa dica já sabe qual que vai ser. E uma delas, as outras duas, né, dessas três, ainda estão em bastante desenvolvimento, só que estão encaminhadas de alguma forma dentro de plataformas de streaming. Eu vou começar falando exatamente dessas séries que estão em desenvolvimento ativo, mas não tão ativamente, né? Eu vou começar falando sobre The Talismã, que é uma produção da England Television, que é produtora do Steven Spielberg, para quem não sabe. Vai ser baseada no livro de 1984, que foi escrito pelo próprio King e pelo Peter Straub. A Netflix acabou adquirindo os direitos para a exibição dessa série. E os irmãos Duffer, de Stranger Things, estão ajudando no desenvolvimento dessa série desde 2021. A Amblin tinha, através da sua parte de filmes, tinha o direito já há algum tempo. Tentaram realizar há algum tempo, transformando em filme, só que entrou nesse redesenvolvimento com a parceria da Netflix para fazer uma série de TV desde 2021, então está nesse desenvolvimento. Só que como os Duffer ainda estão trabalhando em Stranger Things, então tudo isso entrou em um certo limbo, mas que existe a tentativa de realizá-la. E a segunda é Overlook, também vai ser exibida pela Netflix, só que é um spin-off de O Iluminado, como se fosse um prelúdio dos acontecimentos de O Iluminado. Esse projeto foi anunciado em setembro de 2021 pela Max, na época, obviamente, HBO Max, antes de toda a fusão com a Discovery, né, e também com essas reestruturações que estão acontecendo. E aí partiu que a Netflix acabou comprando os direitos para essa adaptação. E o projeto é centrado em histórias não contadas envolvendo o hotel, né, habitantes do hotel mesmo, ou pessoas que passaram pelo hotel antes da chegada dos Torrances. E agora eu vou falar sobre It, Welcome to Derry, que começou a ser desenvolvida, quando ela foi anunciada, era desenvolvida com exclusividade para Max, porém, exatamente por causa dessas reestruturações dentro da Warner Bros. Discovery, se decidiu que vai ser também exibida pela HBO, o que eu acredito que seja uma boa sacada, porque ser também uma HBO Original acaba atraindo bastante gente, por mais que na época tivesse conflito de ideias envolvendo a Max. Essa série foi desenvolvida pelo Andy Muschietti e pela Barbara Muschietti, que são esposa e esposa, e também pelo Jason Fuchs. A série vai ser um prelúdio, obviamente, dos acontecimentos de It e It Capítulo 2, que foram lançados em 2017 e 2019 nos cinemas, que obviamente são inspirados no livro de Stephen King, lançado em 1986. Os detalhes do enredo ainda não são conhecidos. A HBO nem a Max ainda não foram falando demais sobre esse enredo, apenas que é um prelúdio. E vai ter no elenco o Jovan Adepo, o Chris Chalk, Taylor Page, James Remar, o Steven Ryder e o Bill Skarsgård retorna como o Pennywise nessa série. E como eu disse, a série está prevista para estrear em 2025, ainda não tem data, na programação da HBO. E também vai estar, obviamente, disponível no catálogo da Max. E, obviamente, detalhes você pode conferir. Detalhes quando essas notícias surgirem, você vai poder conferir no site que está linkado na descrição. O vídeo de hoje fica por aqui. É importante notar que, como eu disse no começo do vídeo, tem muitos filmes e também séries que ainda estão como desenvolvimento ou sem saber onde é nesse limbo de produções, nesse limbo de desenvolvimento envolvendo obras de Stephen King. Ele, obviamente, tem bastante outros livros, ele não parou de escrever, então outros devem surgir a qualquer momento, basicamente, para compra de direitos e de adaptação. Então, curta, compartilhe e se inscreva no canal, que é capaz de eu acabar falando sobre eles em algum momento.
Ative o sininho para receber as notificações de vídeos que são postados por aqui. Se você quiser saber essas e outras notícias envolvendo essas séries e esses filmes, o site que está linkado na descrição é o melhor espaço, assim como as redes sociais, que também estão na descrição, que é por lá mesmo que você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema. Também tem música e literatura, quando talvez Stephen King lançar novos livros. Tem de games, tem de vitrine, críticas, dicas e muito mais do que acontece dentro da cultura pop. Até a próxima!